Quem está conosco ao vivo é a pneumologista Margarete Dalcomo, pesquisadora da Fiocruz, e claro que todos nós estamos aqui muito ansiosos e animados com a informação de que os estudos sobre a capacidade do imunizante desenvolvido pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford bateu 90% de eficácia conforme a dosagem. Doutora Margarete, bom dia, tudo bem? A senhora está animada também? Bom dia, muito prazer falar com vocês e Cláudio Humberto. 90% é um bom índice, doutora Margarete? Olha, esse dado é um dado, na verdade, assim, é preciso entender que todas as vacinas, a nossa expectativa é que elas sejam aprovadas com um mínimo de ponto de corte para aprovação, que seria 50%, 55%. Qualquer coisa acima disso é vantajosa, sem dúvida nenhuma. Então, esse dado de 90% é um dado baseado num número pequeno de casos. O dado realista, realmente, que interessa para nós, é a média dos 70%, que já é extremamente positivo, porque supera a nossa expectativa. Então, assim, o esperado é que todas as vacinas sejam aprovadas, né? Não haverá só essa, haverá várias vacinas seguramente ao longo do ano que vem aprovadas para registro e aprovação e comercialização, mas a vacina de Oxford nós sabíamos já pelos primeiros resultados que seria muito promissora, sem dúvida. Doutora, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Foi tão bom marcar essa entrevista com a senhora, porque ontem as pessoas foram... Essa coisa de pesquisa científica é muito complicado, né, para quem é leigo nesse assunto. Ontem as pessoas ficaram divididas, não sabiam se celebravam ou se lamentavam a notícia de eficácia de 70%. Ora, num noticiário que só se fala em eficácia acima de 90%, de repente aparece uma notícia de que a vacina lá de Oxford apresentou essa eficácia de 70%. Isso é uma má notícia, uma boa notícia? Isso tem a ver com o fato de ter sido meia dose? Existe isso, meia dose? Enfim, olha eu queria só, que a senhora Cláudio, explicasse isso. Eu vou explicar para vocês. Na verdade, o que aconteceu foi, a ciência tem isso, né? Lembra que a penicilina, quando o Fleming descobriu, né, foi assim, né? Foi no fungo e aí viu que tinha atividade. Então, a ciência, às vezes, traz alguns achados, Cláudio, que ocorrem mais ou menos ao acaso. O que aconteceu na vigência do fase 3 é que houve um engano temporário. Alguém aplicou meia dose no lugar de 1. Isso foi visto rapidamente pelos comitês de controle e o patrocinador resolveu continuar fazendo a segunda dose completa e analisou separado, porque é obrigado, tudo tem que ser transparente, tem que ser dito e tem que ser... E se verificou. A minha interpretação, Cláudia, é que houve uma coincidência, digamos assim, né? Isso não tem um sentido, digamos assim, científico. Porém, do ponto de vista prático, isso permitirá que seja, se fosse decidido assim, não é o que está previsto no nosso acordo de transferência de tecnologia, é que o Brasil aplique 2 doses completas. Isso é o que está dito no nosso acordo com a AstraZeneca, Fiocruz AstraZeneca. Agora, poder-se-ia fazer uma meia dose, visto que a proteção conferida nesse número pequeno de pessoas foi até maior. Quer dizer, isso não quer dizer que dar meia dose seja melhor do que dar uma. Isso quer dizer que a meia dose pode ser tão eficaz quanto. E talvez, num estudo posterior, nós possamos verificar com um número maior de pessoas se a meia dose poderia funcionar com a mesma eficácia. Então, assim, cada descoberta científica, Cláudio, gera uma nova pergunta para nós. Então, assim, isso não é um fato muito relevante. Do ponto de vista prático, isso poderia ser uma economia, digamos, porque você poderia vacinar mais pessoas. Então, é uma medida que cada país, baseado nesse dado, poderá tomar decisões. A decisão nossa aqui é que nós vamos vacinar até agora, salvo qualquer revisão que possa haver, que eu não creio, é que nós vamos aplicar 2 doses completas na população brasileira.
Doutora Margarete, bom dia. É o Zaidan que está falando. Pois Eu não. vi aqui uma declaração. Como vai? O Marco Krieger, o vice-presidente, avalia que a vacinação pode Sim. atingir cerca de 65 milhões de brasileiros. E no segundo Isso, semestre, com a produção aí isso, 100% nacional, pode isso. chegar a uma imunização de 70 milhões de pessoas. Esta é a expectativa realista para 2021? Mas é mais do que isso, porque nosso cronograma, Zaidan, é o seguinte: nós vamos entregar o primeiro lote ao Ministério da Saúde, que já está sendo feito sob risco, né, que nós chamamos, quer dizer, que está sendo feito paralelamente ao fase 3, e entregar em janeiro. A partir daí se faz o registro regulatório junto à Anvisa, o cronograma de vacinação junto ao PNI, naturalmente, que é o Programa Nacional de Imunização, estratificação dos grupos de prioridade, quem vai receber primeiro, isso já está mais ou menos claro, né? Nós já sabemos. E a Fiocruz, no momento em que começa o processo de nacionalização, porque por enquanto nós estamos recebendo a IFA, que é o insumo farmacêutico ativo, da AstraZeneca. Mas a proposta da Fiocruz é nacionalizar o processo completo. A vacina será a vacina Fiocruz. Então, vacina inteiramente brasileira. Nós vamos fazer a IFA, inclusive, no Brasil, a partir do final do primeiro semestre do ano que vem. Esse processo é o mais complexo de todos. Mas o acordo de transferência de tecnologia prevê a nacionalização completa da vacina. Então, a Fiocruz terá a capacidade, a partir do início do ano que vem, de produzir 40 milhões de doses por mês. O que significa que, ao longo do ano, considerando 2 doses para cada pessoa, nós poderíamos vacinar, teoricamente, 130 milhões de pessoas no Brasil. Considerando que poderá haver outras vacinas que serão seguramente registradas, eu acho que é um desafio enorme, mas é seguramente algo alcançável. Doutora Margarete, a gente ouve muito falar sobre a vacina da Pfizer, que também está agora em fase avançada, e da dificuldade de logística que ela pode requerer dos países, já por causa da baixa temperatura em que ela tem que ser conservada, né? Isso. No caso dessa vacina que deve ser produzida no Brasil pela Fiocruz, essa questão não existe? Ela é uma vacina mais fácil de ser conservada? Muito mais. Ela é uma vacina que, do ponto de vista da logística de um país continental como o Brasil e desigual no sentido da infraestrutura, né? Você tem que pensar que tem lugares que nem luz elétrica tem. Então, nós, infelizmente, ainda temos essa situação. Mas temos, por outro lado, também uma experiência acumulada com logística de vacinação extraordinária no Brasil, né? O PNI é algo que já foi até alvo de prêmio e tudo, porque funciona. Então, nós chegamos com vacinas conservadas, digamos assim, em redes de frio até artesanalmente mantidas, né, em áreas ribeirinhas da Amazônia, no sertão, em áreas muito longínquas. Então, a vacina da AstraZeneca Fiocruz, ela tem a vantagem de que ela pode ser conservada em geladeira doméstica, entre 2 e 8 graus Celsius. Em termos de custo, Pfizer, ela também é razoável, doutora Margarete? em termos de custo, ela é muito barata, porque quando nós fizemos o acordo de cooperação técnica e de transferência de tecnologia, o custo foi calculado humanitário e a AstraZeneca abriu mão nesse processo do lucro. Então, o custo da vacina é um custo para o SUS, para poder incorporar o SUS, é um custo de 3,16 dólares cada dose, cada vacina, né, completa. Então, isso é um custo totalmente humanitário, né? A vacina da Pfizer, além de ter um custo maior, embora pareça ser uma vacina muito boa, sem dúvida, é uma vacina diferente, mas ela exige uma logística de conservação para a qual o produtor vai ter que adaptar condições de transporte para países grandes, né, como o Brasil e outros, né, mas, sobretudo, aqueles menos favorecidos do ponto de vista da infraestrutura, né? Imagina, um freezer a menos 70 ou a menos 80, só quem tem no Brasil são institutos de pesquisa, basicamente, ninguém tem isso.
Agora, doutora Margarete, a gente tem acompanhado aí o noticiário e tal, né? O governador de São Paulo, João Dória, disse a mim, né, que a vacina que está sendo desenvolvida com o Butantan e tal vai custar, será vendida a US$ 10, o que é mais de 3 vezes o valor dessa vacina que está sendo desenvolvida pela Fiocruz com a AstraZeneca. Sim. Assim, há motivos para custar tão caro assim uma vacina ou é questão de lei de mercado, assim, né? Enfim, é a Olha, Cláudio, oportunidade de ganhar dinheiro. isso eu não sei responder, porque talvez o governador Dória, o próprio professor Covas, né, o pessoal do Butantan tem que mostrar como foi feito o acordo, estabelecido esse preço, né? Porque, na verdade, se a vacina também vai passar por um processo de nacionalização, digamos assim, isso deve ter cláusulas aí desse acordo que eu não conheço. Então, assim, não me sinto muito à vontade para falar, sim, mas a nossa negociação foi uma negociação em que foi uma questão, digamos assim, de uma cláusula pétrea, se eu puder chamar assim, né? O preço negociado teria que ser fundamentalmente humanitário e capaz de que o Brasil pudesse incorporá-lo ao SUS, para ser gratuita para todo mundo. A senhora acha que a vacina da Fiocruz será suficiente ou não? Ou teremos mesmo que o Brasil terá que fazer acordos para comprar, adquirir vacinas, essa da Sinovac, mais a da Pfizer e tantas quantas surjam neste primeiro momento? Ou não? Assim, o que é que a senhora acha que é razoável de vacinação, né? Se não for para vacinar toda a população, dos 200 milhões de brasileiros, quantos no mínimo devem ser vacinados para que a gente se livre dessa doença? No mínimo, nós teríamos que cobrir 60% da população, Cláudio. Vocês ouviram muitas vezes falar esse termo, né, que a gente usa com muito cuidado, chamado imunidade de rebanho, né? Imunidade de rebanho é um termo que só se aplica à vacina, é um termo da vacinologia. Nós falamos imunidade comunitária, né, que é o termo que a gente usa. Então, assim, o que vai acontecer é que se nós conseguirmos uma vacina que tem uma proteção aí de uns 60%, e isso se somar a uma imunidade comunitária média de 18% a 20%, nós teremos aí uma proteção de até 80% da população. Com 60% da população vacinada, nós já sabemos, por muitos estudos anteriores, Cláudio, que você consegue interceptar a cadeia de transmissão. Aí a doença, ela não vai desaparecer, né? O SARS-CoV-2, eu até hoje dei uma entrevista no Globo dizendo isso, ele não vai sumir das nossas vidas. Ele vai permanecer. Ele é um vírus que alcançou esse grau de pandemicidade, digamos assim, ele não desaparece mais, né? Ao contrário das viroses respiratórias anteriores, que ficaram circunscritas em algumas regiões e desapareceram, como a SARS, como a MERS, né? Doutora Outro coronavírus, né? Duas questões rápidas aqui. Primeiro, considerando a Sputnik, a da Pfizer, de Oxford, que teremos aí a produção nacional da Fiocruz, a Coronavac, etc. Todas exigirão 2 doses? É a primeira pergunta. Segundo, a gripe, por exemplo, a vacina H1N1, a pessoa tem de tomar todo ano, pelas variações, mutações do vírus. A expectativa é que isso ocorra também com a vacina contra o coronavírus? Nós não Todo ano terá sabemos de ser ainda. aplicada? Nós não sabemos ainda isso. Acredito que não, mas nós não sabemos isso ainda porque há uma diferença muito grande entre o vírus da influenza, o H1N1, e o vírus SARS-CoV-2, né? Um é muito mutante, né? E por isso que a vacina tem que ser anual, porque ele é um vírus fácil de mutação e a patogenicidade dele muda muito de um ano para o outro, e por isso que a vacina é sempre nova. O vírus SARS-CoV-2 não é um vírus muito mutante, ele é um vírus, digamos, pesado, né? Se eu puder usar esse termo. Então, assim, ele muta pouco. As mutações que ele sofreu até o momento não mudaram a sua capacidade nem de ficar mais patogênico, nem de transmitir mais. Ele apenas mutou, mas ela não mudou o fundamento da doença. Então, assim, provavelmente essa vacina precisará ser repetida, mas isso nós não sabemos responder em quanto tempo. Então, o que é importante agora é controlar a epidemia,
proteger o máximo possível de população, mas, sobretudo, algo que eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para aqueles que estão nos ouvindo, o Cláudio e seus colegas aí, assim, a população tem que contribuir. O que está acontecendo hoje da negação coletiva, que eu considero uma coisa assim, muito grave, né, das pessoas se expondo da maneira como estão, tenho muito medo do fim do ano, das festas, Natal, Réveillon. Isso poderá realmente caracterizar uma segunda onda no Brasil e será uma tragédia humanitária maior do que já foi até o momento. Então, eu conclamo mais uma vez as pessoas que estão nos ouvindo, não façam isso, ouçam o que nós estamos dizendo. Não é hora ainda de festa, os natais terão que ser pequenos, pouca gente, não pode ter festa de Réveillon, né? Então, assim, infelizmente, não pode ainda. Doutora Margarete, hoje, 24 de novembro, em que mês a senhora acha que vai ser aplicada a primeira dose dessa vacina no Brasil? Talvez no final do primeiro quadrimestre do ano, né? Trimestre do ano que vem. Para março Talvez. ou abril? Na melhor das hipóteses. Muito bom. Doutora, olha, eu queria agradecer. Vai, Cláudio. Não, só para uma última pergunta, doutora Margarete. A senhora estava fazendo uma advertência muito séria, muito pertinente mesmo, né? As pessoas precisam colaborar para... Por favor, Cláudio. Não é por tudo isso. Eu gostaria de saber da senhora, assim, que eu estou entre as pessoas convencidas disso, né? Ou pelo menos com muita suspeita de que o processo eleitoral este ano foi uma irresponsabilidade das autoridades. Quer dizer, favoreceu a aglomeração, não só durante a campanha eleitoral, tem imagens e fotografias de campanhas no Brasil inteiro, né? Está tudo normal, milhares de pessoas. Os jornais ficam falando, porque tem um sambão não sei aonde, tem uma festinha de 100 pessoas não sei aonde, que também não deve ser feito, isso não pode acontecer, mas a campanha eleitoral inteira, durante ali pelo menos um mês, né? Foi intensa, com caminhadas, beijinhos, abraço, candidato beijando criancinha, enfim, aquelas coisas que a gente assiste até agora no segundo turno e ninguém fala nisso. A senhora imagina que, ou avalia, que a campanha eleitoral pode ter colaborado para o ressurgimento, ou pelo menos para essa retomada, esse repique aí do coronavírus? É possível que sim, Cláudio, acho que a sua consideração não é impertinente, digamos assim. É possível, né? Por quê? Por uma razão muito simples, né? Porque ela gerou aglomeração de pessoas de uma maneira desprotegida muitas vezes, como tudo que você relatou. Então é possível sim que tenha contribuído. Agora, quando nós estamos vendo festas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem festa rave, tudo que eu pedi 1000 vezes para não ter, festa rave, baile funk, festa na Marina da Glória com quase 1000 pessoas. Então, último comentário, Cláudio, e se iludir achando que porque está ao ar livre, porque nós dissemos muitas vezes, e é verdade, que a transmissão está ligada ao ambiente. Então, quanto mais fechado o ambiente, maior a possibilidade de transmissão. Agora, fazer de estar ao ar livre um álibi de que não haverá transmissão, todo mundo embolado, coladinho um no outro, sem máscara, isso é uma ilusão, uma bobagem realmente inacreditável, né? Isso nos entristece, porque somos nós que estamos com os hospitais lotados, cada dia a gente faz 2, 3 diagnósticos, isso dentro da mesma família, então a gente já está dizendo que a epidemia mudou de lugar, sabe, Cláudia? Ela veio para dentro das nossas casas agora, porque os jovens estão saindo, estão trazendo doença para casa, para as pessoas mais velhas. Aqueles que ficaram protegidos durante meses e estão indo para a rua são um grupo que nós chamamos de suscetíveis, então estão mais propensos ainda a adquirir doença. Então, é uma situação muito... Eu sei que está todo mundo cansado, nós sabemos isso. Mas uma epidemia é uma epidemia, Cláudio, não tem jeito. É isso aí. Queria agradecer a doutora Margarete Dalcomo, que é pesquisadora da Fiocruz, pneumologista, mais uma vez conosco ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada, doutora Margarete. Bom trabalho, hein? Obrigada para vocês também. Um bom dia. Bom dia, doutora Margarete.